Olá, tudo bem? Este é o canal Cidades do Brasil. Hoje nós vamos viajar no tempo para poder sabermos como que foi a chegada de um produto muito importante no Brasil, que hoje, na verdade, está um pouco ultrapassado, mas na sua época ele se tornou um tremendo frenesi. Muito bem, vamos fazer uma viagem por intermédio da chegada do cinema no Brasil. Quais foram as suas primeiras cidades, aonde ele chegou e como que foi recebido pelo público na sua época. Sejam bem-vindos, bom divertimento. Bom, o cinema, como conhecemos, começou a se formar em 28 de dezembro de 1895, quando os irmãos Augusto e Louis Lumière organizaram a primeira exibição pública paga de filmes em Paris, no Salão Indiano do Grand Café, em Boulevard des Capucines. Esta exibição incluía curtas-metragens famosos como a chegada do trem à estação e a saída dos operários da fábrica Lumière. Pouco tempo depois, em 1896, o cinema chegou ao Brasil. As primeiras exibições foram realizadas em algumas principais cidades do país, como os mesmos filmes dos irmãos Lumière que haviam impressionado o público europeu. As 10 primeiras cidades brasileiras que receberam o cinema foram: número 1, Rio de Janeiro, em 1896, a cidade de São Paulo, no mesmo ano, 1896, Porto Alegre, no mesmo ano, 1896. A quarta cidade foi Belém. Belém recebeu o cinema em 1897. Recife, também em 1897. Salvador, 1897. Curitiba, 1897. Santos, 1897. Manaus, 1897. E Campinas, também em 1897. As primeiras exibições de cinemas no Brasil contavam com os filmes dos irmãos Lumière. Esses curtas-metragens mostravam cenas do cotidiano, como a chegada de um trem, a saída de trabalhadores de uma fábrica, e eram uma grande novidade tecnológica e cultural para a época. Os valores das entradas para as primeiras exibições não eram extremamente altos, mas ainda assim acessíveis principalmente para a classe média e alta da sociedade. O preço variava, mas as sessões atraíam centenas de pessoas, principalmente nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. As exibições iniciais muitas vezes ocorreram em teatro e salões e eventos que tinham a capacidade para acomodar entre 200 e 500 pessoas. O fascínio pelo cinema ajudou a atrair um público considerável e, com o tempo, as salas de cinemas específicas começaram a ser construídas para atender à crescente demanda. A chegada do cinema ao Brasil marcou o início de uma nova era cultural no país. O cinema não só ofereceu uma nova forma de entretenimento, mas também começou a influenciar a cultura, a sociedade e até mesmo a política. Além disso, abriu portas para a produção cinematográfica nacional, que começaria a se desenvolver nas cidades nas décadas seguintes. A introdução do cinema no Brasil foi um acontecimento significativo que rapidamente capturou a imaginação e o interesse do público. Desde as primeiras exibições em 1896 até a construção de salas de cinema dedicadas ao cinema, tornou-se uma parte integral da vida cultural brasileira, pavimentando o caminho para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional que conhecemos hoje. Essa apresentação, uma visão geral como o cinema chegou ao Brasil, as primeiras exibições e o impacto cultural,
foi o acontecimento aqui no Brasil. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bem instrutivo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!